Graça e paz. Gente, eu estou com muita dor de cabeça, mas eu tenho vivido experiências de pregar não me sentindo bem e durante a mensagem some. Então eu estou contando com isso. Teve uma igreja que eu fui pregar e eu estava em jejum, eu estava com uma enxaqueca que os irmãos não têm noção. E aí a irmãzinha atrás de mim pegou um pandeiro. A cada batida no pandeiro que ela dava era uma fisgada que dava na cabeça. Mas eu consegui pregar. Então eu creio que o Senhor vai abençoar. Esse tema que a igreja está trabalhando é um tema que mexe muito com a gente. Porque nós temos essa noção de família. Nós temos essa noção daquilo que é princípio, daquilo que é vontade de Deus. Talvez seja um tema que não tenha nem tanta importância para quem não é cristão. Mas para nós tem muita importância. Eu fiquei o período todo do louvor pensando sobre isso, pensando sobre os meus, aqueles que estão cansados, desanimados na fé. E essa é a nossa preocupação. Então o que eu queria compartilhar com os irmãos é que nós temos muitos exemplos de famílias na Bíblia. Nós temos exemplo, por exemplo, de João Batista, que era um homem que foi um profeta. Jesus disse que nascido de mulher não teve ninguém como ele, mas ele nasceu numa casa onde havia um sacerdote Zacarias e onde havia uma mãe Isabel, que eram pessoas de fé, eram pessoas que seguiam a Deus. A gente vê a história de Samuel, que ele é gerado de uma mãe que diz para Deus: aquilo que o Senhor me deu, eu vou te devolver. Mas nós também temos situações de pessoas que nascem em momentos difíceis, como Moisés, que nasce num lugar onde havia um decreto de morte, mas uma família que toma decisões para que ele não morresse. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre uma mulher que a vida dela, a família dela estava destruída, mas ela, quando tem um encontro com Jesus, tudo muda na vida dela. E para nossa família ser uma bênção, precisa que nós tomemos uma posição. Nós precisamos ter esse encontro com Jesus. Nós precisamos decidir: Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quando essa mudança começa em nós, ela chega até os nossos familiares. Amém? Nós vamos ler João, capítulo 4, verso 4. João 4, 4. E a palavra do Senhor nos diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Os irmãos podem sentar. Queridos, este versículo é um versículo bem pequeno, mas ele é um versículo que ele fala muito na minha vida, porque ele fala de um movimento de Jesus profeticamente. Jesus, ele não se movia por emoção, Jesus não se movia por circunstâncias, Jesus se movia profeticamente. Ele tinha uma agenda. Tudo que ele fazia tinha uma direção de Deus. Então, quando a gente lê um texto que era necessário, Jesus não teve só o desejo de passar ali. Aquilo ali estava dentro da agenda de Deus. E quando está dentro da agenda de Deus, muda a vida de uma pessoa, muda a vida de uma família, muda a vida de uma cidade. Que essa é a história dessa mulher. A mudança começou na vida dela, mas quando começa na vida dela, essa mudança se estende para a família dela e se estende para a cidade. E essa história é a história de uma mulher que ela tem a vida e a família toda destruída. Essa mulher precisava de cura interior, essa mulher precisava de restauração da identidade dela, ela precisava de transformação das prioridades dela, ela precisava de uma nova vida. E ninguém podia dar uma nova vida para ela. E são nesses momentos da nossa vida, quando ninguém pode fazer nada por nós, é que o nosso encontro com Jesus muda a realidade. É nessa hora que você olha para o lado e você fala: gente, ninguém pode fazer nada. Eu vou pedir ajuda para quem? Eu vou pedir socorro para quem? E aí é nesse momento que você tem esse encontro com Jesus e Jesus muda a tua vida.
E a vida dessa mulher era uma vida muito difícil, porque era uma mulher que já tinha tido 5 maridos naquela época. Hoje já é estranho, mas naquela época era uma situação muito difícil. E ela estava com um 6º, que não era o marido dela. A gente observa claramente uma mulher com questões emocionais seríssimas, porque ela procurava em relacionamentos o que ela não tinha de relacionamento com Deus. Porque muitas vezes nós tentamos preencher o vazio do nosso coração em coisas, em pessoas, em situações, em cargos, em títulos. Mas nada disso preenche. A única coisa que preenche o coração do ser humano, porque o nosso coração ele tem o tamanho da presença de Deus. Ele só é preenchido com a presença de Deus. Então essa mulher, apesar de ter tido vários relacionamentos, ela tinha um vazio que gritava dentro dessa mulher. E ela era muito mal vista pela sociedade. Naquela época, as mulheres eram responsáveis por buscar água para a família. Não tinha essa facilidade, gente, não tinha torneira. Tinha que ir até o poço e buscar água. E o normal, o natural, era que se fizesse isso pela manhã. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que essa mulher vai buscar água à hora sexta, meio-dia. Por que essa mulher vai nesse horário? Ela tinha uma família destruída. Ela tinha uma história horrorosa. Ela não queria encontrar com ninguém. Era uma pessoa que não queria se relacionar com ninguém, porque todos os relacionamentos dela fracassaram. A última coisa que essa mulher queria era relacionamento. A última coisa que essa mulher queria era chegar no poço e encontrar aquele monte de mulher fazendo cochicho e comentários sobre a vida dela. Só que chegou a mulher dos maridos. Ela não queria passar por isso. Então o que ela fazia? Ela pegava o pior horário do dia, porque ela tinha certeza que nesse horário ela não ia encontrar com ninguém. Nesse horário ela não ia precisar falar com ninguém. Nesse horário ela não precisava se relacionar com ninguém. Ela já tinha problema suficiente dentro da casa dela, para ela ter que se relacionar fora da casa dela. Aleluia. Só que qual não é a surpresa dela? Jesus disse que era necessário passar por Samaria. Irmãos, nós precisamos entender que Samaria não era um lugar simples. Por que não era um lugar simples? Nós temos a história lá de Salomão, todo mundo conhece, né? Vou voltar um pouquinho, bem pouquinho. Depois de Salomão, o filho dele, Roboão, faz bobagem. E o reino de Israel se divide em 2. Então você tem o reino sul e você tem o reino norte. O reino sul teve reis bons e ruins. E eles foram seguindo. Mas o reino norte, que era o povo de Israel, não teve nenhum rei bom. Nenhum. Até o momento aonde a Assíria toma esse povo de Israel, Samaria era a capital, e aí o que acontece? Eles começam a se misturar com os assírios. Então os samaritanos eram um povo judeu misturado. Enquanto Judá permaneceu até o momento que Nabucodonosor invade, que está lá em Daniel, os irmãos conhecem, mas Judá permaneceu sem se misturar. Lá na Babilônia, eles criaram sinagogas para que eles continuassem ouvindo a palavra de Deus. E ambos os povos, apesar de ser um povo só, o maior problema deles foi idolatria. Foi deixar de adorar a Deus para adorar as suas necessidades pessoais. A situação dessa mulher é exatamente essa. Era uma mulher de um povo considerado pelos judeus misturado, um povo que os judeus não tinham nenhum respeito. Os irmãos teriam uma noção, se um samaritano partisse o pão e oferecesse um pedaço do pão para Laodiceia, ela não comeria, porque veio da mão de um samaritano. Jamais beberia no mesmo copo que o samaritano bebeu. João aqui é bonzinho, ele diz que eles não se davam não. Os judeus odiavam os samaritanos. É neste nível. Então essa mulher, tudo na vida dela era muito difícil. Ela tinha uma família destruída, nem era família aquilo que ela tinha. Ela vivia numa cidade mal vista pelos judeus, uma cidade de um povo que também era descendente de Jacó, mas que não era reconhecido. E ela está num momento difícil, porque ela ia ao poço obrigada. Ela tinha que ir lá, se ela não fosse lá, ela morria de sede. Ela morrendo emocionalmente, ela ia morrer fisicamente também, então ela era obrigada. E quando ela chega no poço, ela dá de cara com Jesus. Só que ela não sabia quem era Jesus.
Imagina a reação dessa mulher. Ela chega, ela encontra um homem e judeu. Eu imagino a cara que essa mulher deve ter feito. Eu não mereço esse negócio desse. Eu fugi das mulheres faladeiras da cidade para encontrar com um homem judeu. A primeira impressão que ela tem de Jesus é de um homem judeu, porque ela não tinha relacionamento com ele, ela não conhecia Jesus. Essa é a primeira impressão que ela tem. E quando eles começam a conversar, porque Jesus que começa essa conversa, Jesus começa esse relacionamento, Jesus vai quebrando tabus. O primeiro tabu que ele quebra é cultural, vai falar com uma mulher. Mulher naquela época não tinha valor nenhum. Mulher não servia como testemunha, para os irmãos terem uma noção. Mas a gente vê o tempo todo Jesus trazendo vida, empoderando em Cristo essas mulheres. Todo o Evangelho a gente vê Jesus fazendo diferença na vida das mulheres. Ele quebra o tabu racial, porque ela era mulher e ela era samaritana. 2 motivos para Jesus não falar com ela. E ele vai quebrar um tabu religioso, que é a conversa deles mais na frente. E a gente vê que Jesus começa então uma conversa com ela. E nessa conversa começa a despertar curiosidade nessa mulher. E a conversa então girava em torno de água, porque água era uma coisa que ela entendia. E Jesus começa a falar de água com ela. Jesus estava falando de algo muito maior. Mas ela fica mesmo interessada na hora que Jesus diz para ela que ele tem uma água que salta para a vida eterna. No 10 ele diz o seguinte, verso 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber. Tu me pedirias e eu te daria a água viva. Aleluia. Aquela água, irmãos, era uma água parada. Era uma água que no dia seguinte você tinha que voltar porque você teve sede de novo. O que Jesus está oferecendo para ela era algo que ia brotar de dentro dela. Era algo que onde ela fosse, ela levaria, ela não precisaria mais de cântaro. Era no momento que ela chegasse na casa dela, ela deixaria isso para a família dela. Na hora que ela encontrasse com o vizinho, ela deixaria isso com o vizinho. Era algo que ia saltar de dentro dela, de dentro para fora. Ela não entende inicialmente que é isso, mas ela fica animada. Não vou precisar mais voltar aqui. Me fala que água é essa. Que eu não preciso mais vir aqui com a minha dor, com a minha vergonha, com os meus problemas, com os meus relacionamentos fracassados, com o estrago que está na minha família. E aí o Senhor começa a se revelar a ela. Irmãos, quando nós não conhecemos Jesus, nós temos muitas ideias a respeito de Jesus. Mas quando nós nos relacionamos com Ele, é que nós começamos a conhecê-lo. A primeira imagem que essa mulher tem de Jesus é que ele era um homem judeu. E quando Jesus vira para ela e diz para ela o seguinte: chama o teu marido. Aí ele toca na ferida. Mas ele toca com amor. Porque Jesus trabalha assim nas nossas vidas. Ele nos repreende com amor. Porque Jesus podia ter chegado já falando: mas você, hein? A sua fama chegou lá em Judá. Mas não, Jesus começa com amor, com carinho. E quando ele toca na ferida, ela já está tendo um relacionamento com Jesus. E aí a fala dela muda. Ele era um homem judeu. E ela diz: vejo que és profeta. A fala dessa mulher muda, porque ela começa a conversar, começa a falar com ele. E aí ela entende: se ele é profeta, a hora de fazer pergunta é agora. Vou querer saber como resolver as coisas. E olha no ponto que ela toca. Ela não fala de relacionamento. Ela não fala como resolver o problema da casa dela. Mas ela fala sobre adoração. Porque o que faltava na vida dessa mulher era um coração cheio de Deus para adorar a Deus. Porque quando o nosso coração está cheio, as nossas emoções estão equilibradas em Deus. Então ela pergunta a ele o que ela precisava, que era o início de todo o problema da vida dela, que era o início de todo o problema da família dela. Ela precisava adorar. Só que ela pergunta onde adorar. E a pergunta não é essa, irmãos. A pergunta é quem e como
Ela vira para Jesus e fala: olha, os nossos pais adoram aqui, no Monte Gerizim. Mas vocês, judeus, dizem que tem que adorar lá em Jerusalém. Onde nós devemos adorar? E esse texto, ele é um texto lindo, a gente fala muito sobre ele, que é no verso 23, que Jesus vira para ela e diz: mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em que lugar? Não tem lugar. Mas tem como adorar, em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. E essa mulher entende com quem ela está falando, porque Jesus já tinha dito para ela que ele era essa água. Eu sou. Toda vez que a gente fala eu sou, a gente volta lá em Moisés. E o livro de João, ele é um livro que ele mostra muitos encontros com Jesus que transformavam vidas. E o livro de João é um livro de um monte de eu sou. Durante todo o livro de João, a gente vai vendo Jesus dizendo que ele é a água da vida, que ele é a luz, que ele é a videira, que ele é a porta das ovelhas. É eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. E ela entendeu que Jesus era tudo o que ela precisava para restaurar a casa dela. Era tudo que ela precisava para restaurar a vida dela. E ela então entende. E ela diz no 25: eu sei que é o Messias, que se chama Cristo. Nesse momento ela tem uma experiência com o Senhor. E a primeira atitude desta mulher, quando ela entende com quem ela está falando, que ela não está falando só com um homem judeu, ela não está falando só com um profeta, ela está falando com o Messias profetizado pelos profetas, o Messias que ela sabia que vinha para salvar a vida dela, para mudar a vida dela. E quando ela entende isso, a primeira coisa que ela faz é abrir mão da sua dor. Ela larga o cântaro, porque o cântaro era um problema na vida daquela mulher, e ela larga aquilo. E ela vai até a cidade, porque a partir desse momento, quando ela reconhece Jesus como Messias, onde ela entende que a adoração não depende de lugar, mas depende de como você adora. Você adora com toda a sua alma, você adora com o seu corpo, você adora sendo grato àquilo que Deus tem feito a vocês. Irmãos, adoração é diferente de louvor, é diferente de glorificação. A adoração, ela sai daqui. É você adorar pelo que não viu. Eu estava aqui ouvindo o louvor Família Pode Sonhar, não é isso? Pode sonhar. A gente só adora se a gente sonhar, se a gente visualizar com os olhos da fé. Senhor, olha, eu estou vendo a bênção que o Senhor está me dando lá no futuro. Eu não estou vendo aqui, mas eu creio no que eu estou vivendo dentro da igreja. Eu creio no projeto que a igreja está fazendo. Então eu já vou glorificar por aquilo que eu ainda não vi. Isso é adoração. Porque você agradecer por aquilo que está na tua mão é fácil, o ímpio também agradece. Mas o servo de Deus, ele adora por aquilo que ele não viu, por aquilo que está lá na frente. E ela o adorou pelo simples fato de ter encontrado o Messias. Porque a partir daquele momento, a ferida no coração dela foi cicatrizada. A partir daquele momento, a presença de Deus encheu o coração dela. E a partir do momento que ela teve um encontro com Jesus, a vida dela mudou. Ela foi outra pessoa quando ela chegou na casa dela. A família dela também foi transformada, porque a transformação começou na vida dela. E a palavra nos diz que ela vai até a cidade. E ela fala com eles: vinde e vede o que eu vivi. Irmãos, o texto nos mostra que os discípulos, 12 homens, foram à cidade comprar pão para 13 homens, né? Contando Jesus. Então eu acredito que veio cada um com um pãozinho na mão e não trouxe dois. Não trouxeram uma pessoa. Eles em momento nenhum falaram de Jesus, eles só foram comprar o pãozinho. Mas essa mulher não. Essa mulher agora com uma fonte que jorrava dentro dela. Ela vai até a cidade e ela não está preocupada se vão apontar o dedo para ela. Ela não está preocupada se na hora que ela chegasse as pessoas iam dizer: ó, lá vem a fulaninha. Não.
Isso não era mais importante para ela, porque Jesus cura, tira a dor dela. Jesus restitui a identidade de filha para ela. Então ela muda. Ela chega e diz: vinde e vede. E a cidade seguiu essa mulher porque ela falou de um jeito diferente. Ela se posicionou de um jeito diferente. E eles entenderam: aconteceu alguma coisa com ela. Aconteceu alguma coisa na família dela. E a gente também quer isso. Porque se acontece em nós, acontece na nossa família, acontece na nossa cidade. E o texto lá no 39 diz assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou de si tudo quanto pôde. Irmãos, a vida dessa mulher é algo que nos chama muita atenção. Porque ela podia ter tido esse encontro com Jesus. E ela podia ter permanecido na vida que ela levava. Mas ela muda de vida. Os irmãos acham que no dia seguinte ela foi lá buscar? Claro que foi, gente. Senão ela morria de sede. Claro que foi. Só que ela chegou lá, encontrou as mulherzinhas lá, né, falando. Elas devem ter começado a cochichar. Ela deve ter chegado e falado assim: graça e paz. Bom dia, queridas. Vou contar uma coisa para vocês. Encontrei o Messias. Porque ela estava transformada. As vozes, o dedo apontado, o olho torto, já não a incomodava mais. Ela estava curada. Jesus me transformou. Jesus transformou minha família. E ainda está transformando a cidade, porque muitos samaritanos creram na palavra dele. Essa mulher fez uma mudança, uma reviravolta em Samaria, porque Samaria também era do Senhor. Era necessário passar em Samaria. Queridos, Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas, para fazer na nossa família, para fazer nessa igreja, para fazer nessa cidade. Mas nós temos tido esse encontro com Jesus. Nós temos tido esse relacionamento com Ele e entendido que Ele é o Messias enviado por Deus. E entender que a partir do momento que a minha vida é transformada, que o meu emocional é transformado, tudo à minha volta muda, porque eu me torno outra pessoa. E nós influenciamos o ambiente onde nós estamos. É muito difícil você querer a cura para a tua família se você não está curado. Busque essa cura em Deus. Vocês têm uma casa, um espaço geográfico que está ligado ao mundo espiritual, que é essa igreja. Vocês têm uma pastora para vocês pedirem auxílio, para pedir oração, igual o irmão pede quando vai viajar. Não abra mão disso, porque isso é o Senhor que tem nos dado. Para que você seja curado nesse encontro, e você leve isso para a sua casa, e você leve isso para o seu trabalho, e você seja um evangelista, uma missionária, que você faça a diferença onde você está. Querido, Jesus, ele chega e ele acaba com a religiosidade, porque aquela mulher começa a viver plenamente o evangelho de Deus, e ela leva isso. Jesus, ele dá atenção, ele gera diálogo, ele gera conexão. Só não relaciona com ele quem não quer. O prazer de Deus é se relacionar conosco. Porque às vezes a gente fala assim: por que Deus criou o homem? Qual é a frase que todo mundo diz? Para adoração. E está certo, não está errado. Mas os anjos já fazem isso. Os serafins são 24 horas. Santo, santo, santo. Os anjos o adoram o tempo todo. Nós também fomos criados para adoração. Mas Deus nos criou também para relacionamento, porque Ele tinha prazer de ir ao Éden, todas as tardes conversar com Adão. Ele tem prazer em se relacionar conosco. E nós muitas vezes abrimos mão disso, porque há coisas dentro de nós que não foram resolvidas. E nós estamos levando isso para a nossa família. E nós estamos levando isso por onde nós passamos. Foque na essência da adoração. Adore por aquilo que você ainda não viu. Coloque isso na sua mente. Acorde e adore. Vá trabalhar. Mas lá no meu serviço tem Nabucodonosor, tem Jezabel. Adore. Todo serviço tem. Todo serviço tem. Adore. Fala assim: obrigada porque eu tenho serviço.
Obrigada, Senhor, porque o Nabucodonosor está lá, ó, me fuzilando, mas eu sei que eu não estou sozinha, porque os anjos do Senhor acampam ao redor dos seus, porque o Senhor dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito, porque nós habitamos o esconderijo do Altíssimo. Nós temos muito motivo para adorar a Deus. Só pelo fato de estarmos respirando já é motivo de adorar a Deus. Então adore a Deus em qualquer circunstância. Essa é a diferença de quem confia nele. Porque quem não confia só adora quando está tudo bem. O que Paulo e Silas fizeram, meus irmãos? Eles adoraram na pior circunstância. Eles estavam machucados, eles tinham apanhado. E eles não estavam fazendo nada de errado não, tá? Lá eu estou em luta. A luta deles é porque eles estão fazendo a vontade de Deus. Paulo tinha tido um sonho que era para ir para aquele lugar, mas eles adoraram. Eu imagino Paulo e Silas cantando: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. A ele a glória. Adoraram por aquilo que eles não estavam vendo. E hoje nós estamos adorando a Deus por aquilo que nós não vemos. E como que nós estamos adorando, irmãos? Em espírito e em verdade. Nós estamos adorando a Deus pela resposta que nós já cremos em nome de Jesus, que o Senhor vai dar a respeito da nossa família. Nós já o adoramos, porque toda a glória é para Ele. Queridos, abandone o seu cântaro. Você tem alguma coisa que está te trazendo ferida, que está te trazendo tristeza, que está impedindo de que a fonte de água viva jorre de dentro de você? A hora de você abandonar é agora. O culto ainda não acabou. O Senhor ainda continua presente neste lugar, é a casa do Pai. Abandone o seu cântaro, jogue fora aquilo que está te afastando de Deus, aquilo que está te impedindo de ter um encontro com Deus. E viva esse encontro. E o adore em espírito e em verdade. Amém, queridos? Que Deus abençoe a igreja. Pastor.